Assim diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, dos versículos 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Maravilhoso Deus, a Tua palavra foi lida. Nós agradecemos pelo acesso que temos a ela. Que o Senhor, ó Deus, venha falar ao nosso coração, derramando assim graça sem medida sobre nós. Fortalece-nos em Ti, Senhor. Muda, ó Deus, aquilo que necessita ser mudado em nossas vidas. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu morei um tempo lá no Acre. Esse período agora é um período lá que chama de verão amazônico, que tem um período de seca. Mas no período que nós chamamos aqui de verão, eles chamam lá de inverno amazônico. É um período em que chove muito. E grande parte ali da região ali de Rio Branco, ela é bem plana. Então, como tem muita chuva, acaba alguns bairros eles ficam isolados, né? E a água chega a passar por cima da ponte, inclusive lá. E nesses momentos, assim, a população fica com dificuldades. Fica com muita dificuldade, né? E alguns se arriscam, por exemplo, a passarem por algumas canoinhas naquela correnteza. E aconteceu, já depois que eu voltei de lá, né? Inclusive nesse período de grande chuva, né? Assim, a chuva passando já, as águas passando por cima das pontes. Aconteceu de uma família querer atravessar aquela ponte, né, para ir até o outro lado, para ao mercado e fazer as coisas que precisavam, mas era extremamente perigoso. E aconteceu, irmãos, de que passando ali, aquele barquinho foi levado pela correnteza. Foi levado pela correnteza. E aconteceu que, ao ser levado ali pela correnteza, era uma senhora com uma filha, né, e mais um adolescente ali, eles não tinham o que fazer. E aconteceu que tinha um filho de uma senhora que sempre limpava a casa da minha sogra, né, ele viu aquilo acontecer, né, ele estava ali perto jogando bola. Na hora que ele viu o barquinho sendo levado, ele vai e pula ali dentro para tentar socorrer aquelas pessoas. E acontece que ele, de fato, ali, ele era um ótimo nadador. E ele consegue, de fato. As pessoas ainda que estavam ali próximo jogam cordas ali, né, e ele consegue colocar ali as pessoas para serem atiradas. Entretanto, ele mesmo chega a perder a sua vida. Ele é enterrado ali no Acre como um grande herói, uma pessoa que, de fato, deu a sua vida para salvar uma família que ele não conhecia. Ele arriscou a sua própria vida, algo que nem mesmo os bombeiros faziam. Nem mesmo os bombeiros tinham ali a coragem de pegar e pular, fazer o que ele fez. E ele fez isso diante do grande altruísmo e do grande amor que ele tinha ali pelas pessoas, até mesmo por alguém que ele não conhecia. Meus irmãos, aqui, o texto que nós lemos aqui, ele vai falar sobre o amor também. Ele vai falar, Paulo novamente vai trazer aqui à luz a questão do amor. Nós temos aqui desenvolvido pregações aqui na congregação de forma sequencial. Então, há 2 domingos atrás, nós tratamos também sobre o amor. Afinal, Paulo, ele vai tratar aqui no capítulo de número 3 de 1 Tessalonicenses, né, a respeito da questão do amor. Versículo de número 12, que inclusive foi o tema da mensagem, né? E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos.
nós já chegamos a tratar aqui um pouquinho sobre essa questão do amor, e Paulo novamente vem falar aqui sobre o amor. Mas, irmãos, há uma diferença entre aquilo que Paulo está falando lá no capítulo de número 3 e agora que ele está falando aqui no capítulo de número 4. Então, vou explicar a respeito disso, mas antes eu gostaria de trazer o tema da mensagem, instruções de Deus para o amor fraternal. Quando nós vemos lá no capítulo de número 3, a palavra amor ali, ela é utilizada o ágape. E a ideia do ágape é um amor altruísta, um amor que não espera retorno. Ele não espera retorno, ele faz porque é o grande desejo dele fazer. E inclusive também é o amor de Deus para conosco. Irmãos, se Deus, quando ele nos amou lá antes mesmo da fundação do mundo e nos escolheu para sermos filhos dele, ele nos amou com um amor eterno. E esse amor aqui é retratado no capítulo de número 3 sobre isso. Então aqui no capítulo de número 3 nós aprendemos que Deus, que nós devemos rogar a Deus que ele nos capacite a amar assim como ele nos amou. O Senhor, nós podemos dizer que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Já aqui no capítulo de número 4, a ideia do amor aqui ele é diferente. A palavra aqui utilizada, ela é Filadélfia. A palavra Filadélfia é um substantivo que deriva lá do verbo filéu, que também é amar. E essa palavra Filadélfia, ela é o amor fraternal, o amor entre irmãos. E assim, então, Paulo ele escreve aqui aos irmãos falando a respeito de algo diferente. Lá no capítulo de número 3, estamos na dependência, rogando ao Senhor na dependência da soberania de Deus. Que o Deus soberano, ele venha colocar mais e mais amor nos nossos corações. Já aqui no capítulo de número 4, ele está falando sobre a nossa responsabilidade com relação ao amor. Então, Deus, ele nos capacita a amar. E aqui o capítulo de número 4 está falando, coloque então em prática. Esteja praticando. Ou seja, aqui está falando da nossa responsabilidade. Lá, sobre a soberania. Aqui, da nossa responsabilidade. E aqui, então, ele vai dizer, irmãos, no versículo de número 9, no tocante ao amor fraternal, que é esse Filadélfia, que é o substantivo, ele vai dizer, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Irmãos, até porque ele diz, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. Irmãos, Paulo aqui, ele compreendendo a forma de vida daqueles irmãos de Tessalônica, ele fala, eu já não tenho mais instruções a respeito deste assunto para dizer. Afinal, vocês já são instruídos pelo próprio Deus. Já são instruídos pelo próprio Deus. E pelo fato de serem instruídos pelo próprio Deus, vocês também estão praticando, como diz aqui o versículo de número 10. Irmãos, o amor fraternal, esse amor que Deus ele também coloca nos nossos corações, ele não é um amor teórico. Ele não é um amor assim que está somente eu sei que eu amo os irmãos. A nossa irmã Monique, ela sabe que ama os irmãos. Não é a questão eu saber o que eu sei, assim com relação a mim mesmo, mas está em relação àquilo que é palpável. Aquilo que é palpável. Irmãos, como nós podemos dizer a respeito de que eu tenho certeza de que alguém me ama? Nós temos certeza de que alguém ama quando ela se preocupa, quando ela demonstra através. E o demonstrar não é apenas dizer, olha, eu amo você. Eu amo você em Cristo. Não. É nos momentos, seja de alegria, estar se alegrando com ela. É nos momentos de tristeza, estar entristecendo com ela. É nos momentos ali em que a pessoa tem necessidade, é o momento em que você está estendendo a mão. Irmãos, essas coisas têm acontecido até mesmo no mundo. Até mesmo no mundo essas coisas têm acontecido.
Eu fico pensando, tem hora, a respeito de que, diante das alegrias que nós temos compartilhado isso com os irmãos. Nós temos, nos nossos momentos de alegria, os irmãos juntamente conosco. Você é uma pessoa que está se dispondo a isso. Nos momentos de tristeza, você está lá se entristecendo também? Ou simplesmente cada um no seu cantinho, né, e eu no meu? Cada um no seu cantinho e eu no meu não é amor fraternal, irmãos. Amor fraternal, ele é muito mais do que uma mera empatia, como essa palavrinha que tem rodado muito aí. Principalmente tem uma ideia muito progressista essa palavra. A Escritura não nos chama a sermos empáticos, ele nos chama a ser misericordiosos. O amor, ele nos leva muito mais além do que a mera empatia. Nos preocuparmos de fato. E irmãos, aqui, a palavra do Senhor, versículo de número 10, Paulo escrevendo ali, ele diz, olha, vocês têm praticado isso. Vocês estão praticando o amor. O amor não é apenas para ser sentido, o amor é para ser praticado. E praticado, irmãos, entre os irmãos. Aquele rapaz deu a sua vida lá para salvar uma família que ele nem conhecia. Era um rapaz que nem evangélico era. Nem evangélico era. E assim, essas coisas, tem hora que eu fico refletindo em mim mesmo, e eu gostaria que os irmãos refletissem também, a respeito, não no sentido de darmos a vida lá, apesar que a Escritura vai falar até mesmo de darmos a vida uns pelos outros, né, a respeito dessas instruções que Deus nos dá através das Escrituras, de termos os irmãos em mais consideração até do que a nós mesmos. Irmãos, a Escritura, ela não fala no sentido de que você precisa amar a você mesmo. Ele fala, você precisa amar os irmãos. Até acima de você mesmo. Até acima de você mesmo. Porque, irmãos, quando nós olhamos o grande modelo de amor que nós temos, Cristo Jesus, ele diz que ele deu a vida pelos seus amigos. Ele vai dizer, eu não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos. E ali está essa questão desse amor fraternal, a ponto até mesmo de dar a sua vida pelos seus amigos, por aqueles que realmente era a igreja que ele estava fundando, a igreja de Cristo. Qual é a nossa disposição para isso, irmãos? Será que nós temos vivido uma vida extremamente ocupada? Será que nós temos demandas demais para nós mesmos, de forma que nós não temos tempo para nos preocupar com outros? Afinal, eu já tenho que me preocupar demais comigo. É muita coisa que eu tenho que preocupar comigo mesmo. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitas dificuldades. Mas será, irmãos, que nós compartilhamos isso uns com os outros? Será que nós temos dificuldades, mas será que nós compartilhamos, nem que seja para os irmãos orarem por nós? Ou nós caminhamos como se estivéssemos sozinhos? Amor fraternal, irmãos, é também, nesse sentido, esperar que os irmãos também nos amem. Esperar que os irmãos nos amem. Nós, como comunidade, irmãos, a própria Escritura, ela vai falar que nós seríamos conhecidos. Nós seríamos conhecidos pelo mundo, pelas pessoas do mundo, por amarmos uns aos outros. Na história conta a respeito de como que os romanos viam os crentes lá em Roma. Eles falavam, eles são malucos uns pelos outros. Eles estão a ponto de dar a sua vida uns pelos outros. Era algo assim que para a sociedade era algo fora do comum. Irmãos, será que nós, como igreja de Cristo, as pessoas de fora têm nos caracterizado dessa forma? Ou é apenas um monte de pessoas que estão ali, um grupo de pessoas, cada um vivendo a sua individualidade? Vivendo a sua individualidade. É certo, irmãos, que nós nem sempre temos
nós também temos dificuldades de abrir certas coisas da nossa vida para outros, né? Muitas vezes temos as nossas restrições, afinal, temos, no decorrer da nossa vida cristã, decepções também, acontecem essas coisas. Mas, irmãos, o natural de cada um de nós é amarmos e esperarmos amor uns dos outros. Essa acaba sendo a realidade. O amor que você sente pelo seu irmão, ele é palpável para ele? Será que o seu irmão ele tem total condição de dizer assim, eu sei que aquele lá me ama, ele me ama porque por causa disso, daquilo e daquilo outro. Os seus atos demonstram isso. Ele se preocupa comigo. Ele está interessado na minha vida. Não no sentido de fofoca. Não no sentido de fofoca. Deus não nos chamou para sabermos da vida do irmão para ficar falando com outros irmãos. Para vivermos aí de fofoquinha. Não é de fofoquinha, mas é de realmente levantarmos na madrugada para orar pelo irmão. Quantas vezes você fez isso? Quantas vezes o seu irmão está nos seus joelhos ali, não no sentido de você ajoelhado sobre ele, mas de você intercedendo por ele, de fato. Agora, se nós falamos que amamos e nós nem oramos por ele, será que de fato nós nos interessamos? Será que de fato nós amamos? O amor, ele não tem que estar só nos nossos lábios, irmãos. O amor, ele tem que ser a prática da nossa vida. Tem que ser a prática da nossa vida. E aqui o apóstolo ele diz, e na verdade, versículo de número 10, e na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Irmãos, a preocupação daqueles irmãos de Tessalônica era verificado por Paulo através até mesmo dos donativos deles. Aqueles irmãos, eles tinham condições, eles doavam às outras igrejas, recursos. Porque naquela época era uma época difícil. Se você se convertesse ao Senhor, muitas vezes você perdia tudo que você tinha. É muito ao contrário da mensagem, das pregações que tem sido feita hoje. Olha, você é um pobretão, vem para Jesus, você vai ficar milionário. Lá era diferente. Lá as pessoas tinham recursos e perdiam por causa de Cristo. Pelo fato de entregarem a vida a Cristo, eles eram perseguidos. E assim perdiam os seus recursos. E assim Paulo, ele verifica. Como que ele verifica o irmão, o amor daqueles irmãos por todos aqueles da Macedônia? Na Macedônia havia outras igrejas. Tessalônica era uma das igrejas da Macedônia. Filipos era outra. Provavelmente em Bereia havia outra igreja também. E esses irmãos de Tessalônica, verificando a necessidade dos outros, eles iam, colocavam a mão no bolso e ajudavam a sustentar aqueles irmãos que passavam necessidade. Não é só a questão, irmãos, só de donativos. Donativos é um dos aspectos. Mas eles verificavam também a questão da preocupação, do interesse daqueles irmãos, buscando ao Senhor em oração por eles. Por isso, irmãos, aqueles irmãos amavam uns aos outros, amavam as igrejas da Macedônia. E isso era palpável. Palpável para cada um daqueles irmãos e principalmente para o apóstolo Paulo. As outras igrejas se sentiam amadas por ela. As outras igrejas viam a preocupação, o zelo daqueles irmãos ali de Tessalônica. Por isso já não havia mais o que ensinar. Eles já estavam instruídos e estavam praticando. E aí então ele diz, aqui ainda no versículo de número 10, apesar deles estarem amando, apesar de ser algo palpável, ele diz, contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E a ideia é essa mesmo, irmãos. Não é que há limites para o amor. Tem pessoas que dizem, se eu amar mais, estraga. E amar não significa idolatrar. Amar não significa passar a mão na cabeça ante os erros. Amar não significa isso. Deus não faz isso conosco. Deus, ele não chega e pecamos diante dele, ele fala, eu fecho os olhos para o seu pecado. Não, ele não fecha. Ele está disposto a nos perdoar.
uma vez que há arrependimento e confissão diante dele. E, inclusive, um compromisso de mudança de vida em relação ao próprio pecado. Mas Deus, ele não passa mão na nossa cabeça, ele não passa a mão na nossa cabeça. E assim, significa que amar uns aos outros significa que as pessoas estão andando de forma errada e nós falamos, não, tudo bem, está tudo certo. Deus entende mesmo. Mas uma coisa é se Deus aprova. Amar, irmãos, de fato uns aos outros não é aprovar aquilo que Deus reprova. Não é aprovar na vida do irmão aquilo que Deus reprova. Mas, de fato, é até exortarmos. É nos interessarmos a ponto de falarmos com o irmão, você está andando, o caminho que você está seguindo vai ser um caminho de morte. O caminho que você está seguindo é um caminho que está desagradando ao Senhor. Isso de fato é amar. Não significa que eu sou melhor que você. Não significa isso. Significa até mesmo a partir do momento em que nós vamos exortar o irmão, exortemos em amor. O Senhor não nos chama a destruir a vida do irmão, Ele nos chama a reconciliar o irmão com o próprio Cristo. Através do que? De uma exortação pacífica, de uma exortação ali em que é demonstrado de fato um amor. Não para destruir o irmão. E aqui, irmãos, ele vai dizer, então, progrida, continue crescendo nisso. E ele vai dizer ainda, versículo de número 11, ainda relacionado a essa questão do amor, versículo de número 11 e 12, parece que ele muda de assunto, mas não, está relacionado à questão ainda desse amor. Ele vai dizer, e há de licenciar-te por viverdes tranquilamente. Irmãos, quando ele fala de viverdes tranquilamente aqui, ele está falando você viver de forma comum. Não é de você viver de forma alienada dos outros, ou de você viver lá no seu cantinho. Ele está falando aqui de viverdes tranquilamente, no sentido da vida comum. A vida comum, uma vida com contentamento. Deus, ele pode nos conceder coisas, mas se ele não nos concede, somos contentes, vivemos tranquilos a respeito disso. E viver com tranquilidade, irmãos, é viver com fé, é viver com esperança, é viver com o amor. É viver com o amor. Não no sentido de amar a vida que temos. Não vivemos assim tranquilamente, porque eu vivo tranquilamente porque eu amo a vida que eu tenho. Eu não gostaria de mudar 1 milímetro na minha vida porque a minha vida é quase perfeita. Não é nesse sentido. Não é esse sentido. Mas é de viver de forma comum, pensando mais nos outros do que a si mesmo. E aqui, irmãos, a ideia, ele vai dizer, inclusive, na sequência, cuidado que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos. A ideia aqui não é de uma individualidade. A ideia aqui é que você, principalmente com relação ao trabalho, você se preocupe em ter com o que comer. Preocupe no sentido de você trabalhe. Você não fique aí abusando da boa vontade dos irmãos. Os irmãos são altruístas. Os irmãos, diante da necessidade, eles colocam a mão no bolso fácil. Eles não têm essa dificuldade. O que Paulo está querendo dizer é isso. Não abuse disso. Não abuse do seu irmão. Trabalhe. Vai suar a sua camisa. Para que você tenha o que se sustentar. Mas não só isso, irmãos. Quando nós vemos, por exemplo, sobre essas instruções, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo de número 4, sobre essa questão do trabalho, ele vai dizer aqui, versículo de número 28, de Efésios, capítulo de número 4, aqui ele está falando sobre a antiga vida sem Cristo e a nova vida com Cristo, né? Sobre a questão de eu era assim antes,
agora eu sou assim, né, com Cristo. Ele vai dizer, versículo de número 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, Paulo ele não está falando aqui, olha, que você trabalhe para que você junte riquezas. Ele não está falando aqui para a questão que você trabalhe para que você junte um monte de riqueza e aí você viva regaladamente, sem se preocupar com o dia da manhã, né? Ele não diz isso. Ele está dizendo que trabalhe para que você tenha com que acudir ao necessitado. Agora, irmãos, o que 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, esse versículo de número 11 faça para você não ser um necessitado. Faça para você não ser um necessitado, mas para que você venha ajudar aquele que é necessitado. Irmãos, nós temos vivido na nossa sociedade, tem hora que a gente até brinca, quando a gente passa de carro no semáforo, eu até brincando com a esposa, eu falei, se a gente fosse dar R$1 para cada um que pede para a gente no semáforo, a gente ia ter que precisar que triplicasse o salário, né? Ia precisar triplicar o salário, porque como tem gente pedindo? Como tem gente pedindo? E tem hora que eu vejo assim uns homens mais fortes que eu lá pedindo. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Será que é falta de trabalho? Será que é falta de energia para trabalhar? Não, é a questão de perder essa diligência. Perder a diligência. O nosso irmão Júnior, esposo da Kátia, a Kátia Aparecida, né? Ele contou uma história uma vez de um rapaz que trabalhava na prefeitura. Ele ganhava até um salário razoável, pouco mais de um salário mínimo. Ele pegou e largou o trabalho. Ele largou o trabalho porque pedindo no semáforo ele ganhava mais dinheiro. E ainda não tinha chefe e ainda fazia o seu horário. Né? Então, assim, irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando é isso daí. Olha, você tem condições, é lógico, se você é uma pessoa que é doente, não tem condição de trabalhar, você vai ser uma pessoa que vai ser acudida pela igreja. Agora, se você tem condições, preocupe com o que é seu. Vai suar a camisa. Para que, além de você, Deus te usar como instrumento para sustento, o seu trabalho como sustento, você ainda consiga ajudar aqueles que realmente precisam. Aqueles que realmente não é questão de falta de diligência. É questão de realmente não terem condições. Como acontecia muito naquela época das viúvas, dos órfãos, daqueles que eram paralíticos e outros que não tinham condições. Em vez deles irem mendigar, a igreja os ajudava. Irmãos, talvez uma das coisas mais horríveis que pode acontecer no mundo evangélico é um cristão, um crente em Cristo, ele ir para a rua mendigar e a igreja não fazer nada por isso. É lógico que nós temos instruções na Escritura a respeito de que nós devemos priorizar aqueles da fé. Tem um irmão necessitado e tem um que não é irmão, priorize o irmão, aquele que é da fé. Tendo condição, ajuda os dois. Isso é demonstração de amor. Isso é demonstração de amor fraternal. E então ele vai dizer que é aquilo que ele tinha ordenado, né? O versículo de número 11, como vos ordenamos. E ainda o versículo de número 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais a precisar. Irmãos, pode ser que de fato nós precisemos de alguma coisa, de outros, e o problema é quando nós, seja por questão de um desemprego, e acontece desemprego,
Acontece muitas vezes de uma doença na família e os recursos acabam indo quase todos ali para a questão da doença. Acontecem essas coisas. E a questão é, será que nós estamos dispostos a isso? Ou nós estamos só pensando ali nas nossas riquezas? Só pensando ali em adquirir mais e mais e mais. O amor fraternal, o que ele está dizendo aqui é isso, irmãos. Se nós tivéssemos de colocar a mão no bolso, nós coloquemos. Nós vamos trabalhar não para que eu tenha 3, 4, 5, que eu tenha 10 casas, para que eu venha ter recurso suficiente para viver regaladamente o resto da minha vida. Ou que a gente esteja pensando assim, eu vou adquirir muitos bens porque eu vou aposentar e aí eu vou viver bem a minha aposentadoria. Nós não sabemos nem se vamos aposentar. Eu brinco com alguns que eu falo que do jeito que as coisas estão indo no governo, talvez a gente vai aposentar 10 anos depois da morte. Né? Do jeito que está indo as coisas. Né? Já já a gente vai aposentar. Morreu 10 anos depois, você pega a aposentadoria sua. Está mais ou menos caminhando para esse lado aí. Mas a gente tem hora que está muito preocupado com isso, irmãos. Adquirir. Alguns dizem que, por exemplo, João Calvino, ele falava muito a respeito dessa questão dos bens. João Calvino, ele dá uma ideia de que você deveria viver com o mínimo. Você buscar viver o mínimo, e justamente para que você venha ajudar os outros. Para que você venha ajudar as pessoas. E aí muitos criticam que João Calvino, ele que deu início à questão do capitalismo selvagem. Né? O capitalismo selvagem foi João Calvino que começou. Não foi. João Calvino, ele não fala a questão de ficar acumulando riquezas. Ele fala, olha, seja diligente, desenvolva o melhor que você puder, ganhe o máximo de recurso que você conseguir, para que você ajude os outros. Para que você ajude os outros. Isso daí, irmãos, é a prova, é a demonstração. É a demonstração também de cuidado. Não está relacionado só em ajudar financeiramente, mas de ajudar em todos os aspectos. De nos preocuparmos uns com os outros em todos os aspectos. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos visto isso. Nós temos visto essas preocupações. Lá no Acre, uma das coisas que o pessoal falava muito era que pouca farinha é o meu pirão primeiro. Pirão, os irmãos sabem, pirão não é aquela farinha com aquele caldo, principalmente o caldo ali do peixe, né? E aí fazia ali o pirão. E aí a ideia que passa ali é extremamente egoísta. Né? Extremamente egoísta. Pouca farinha é o meu pirão primeiro, ou seja, você fique sem. Você que fique sem. A realidade nossa qual é? A nossa realidade é: eu estou preocupado se realmente o irmão está passando necessidades, se o irmão ele de repente ficou desempregado e ele está necessitado, ou eu estou preocupado somente comigo. Será que os irmãos têm passado alegrias na vida e têm passado alegrias sozinhos? Têm passado tristezas e têm passado tristezas sozinhos? Será que há joelhos dessa igreja rogando um pelos outros? Eu creio que sim. Eu sei de joelhos daqui da nossa igreja que estão pela vida uns dos outros. Pela minha vida, eu sei. Isso, irmãos, é demonstração do amor fraternal. Se nós temos falhado, se você olha para você, e eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, e a mensagem aqui ela é primeiramente para mim. A mensagem aqui, quando eu estou pregando aqui, não é que eu estou mandando um recado para alguém. O primeiro recado é para mim. O recado primeiro é para mim. O primeiro a ser exortado pela palavra sou eu. Eu sou o primeiro aqui. Como tem sido a minha vida em relação a isso daí? Será que é apenas teoria? Ou será que é a prática? Será que eu teria condição de ouvir dos irmãos, olha, pastor, eu sei que o senhor me ama, por causa disso, daquilo. Será que o irmão teria condição de falar isso de você também?
o seu amor por mim, ele é palpável. Se, irmãos, nós temos dúvida a respeito disso, se paira sobre você dúvida a respeito disso, há o momento de mudar a situação. Eu gostaria de encorajá-lo a mudar a perspectiva, não no sentido de mudar a chavinha e se enganar, mas é de passar a fazer aquilo que é necessário. Não de você ficar sabendo aquilo que é necessário você fazer e só saber, mas de você fazer de fato. Você começar a fazer. Se Cristo, que é o conhecedor de toda a igreja, ele fosse mandar uma carta para você, ou será que se outra igreja ela viesse mandar uma carta para nós, ou se um dos pastores que já passou por aqui, ele viesse a mandar uma carta para nós aqui como igreja, será que receberíamos isso? Será que ele falaria isso para nós? No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, instruídos que deveis amar uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando. Estáis praticando. Será que essa é a carta que receberíamos? Se você agora, de uma forma individual, fosse receber essa carta, seria essa a informação passada? Ou a informação é você precisa amar porque você não está amando? Você precisa amar. Irmãos, nós seremos reconhecidos por amarmos uns aos outros. Diz que o apóstolo João, no final da sua vida, quando os irmãos iam à sua casa, ele sempre falava: filhinhos, ameis uns aos outros. Quando olhamos a primeira carta de João, nós vamos ver ele falando isso sempre, 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 sempre. Nós não devemos estar, irmãos, saturados no sentido de excesso de informação. Nós devemos ter, de fato, a prática. Eu acho que informação nós estamos, de fato, sabedores. Instruídos por Deus, nós já estamos. Estamos instruídos por Deus, e não de agora. Nós estamos instruídos por Deus há muito tempo. E como tem sido? Só fica na instrução? Só fica naquilo que eu sei? Ou nós vamos praticar? Que Deus nos encontre fiéis, irmãos. Fale dia após dia ao nosso coração. E que, de fato, cada um dos irmãos possam se sentir amados uns pelos outros. E que, se há falhas, possamos realmente, até mesmo como pessoas que amam uns aos outros, nós conversarmos, nós exortarmos em amor uns aos outros.